Essa Assembleia Geral, ela é uma assembleia cercada de simbologia, simbolismos. Ela vai colocar, de fato, a prova da eficiência da ONU. ONU, que é essa organização que representa o ápice da governança multilateral no mundo e todas essas organizações internacionais e a cooperação entre estados e países. Me refiro a estados, que é como a gente chama países nas relações internacionais. Então, essa é a prova de fogo da ONU. A ONU completa 80 anos e está totalmente desmoralizada, defasada. Veja, vive uma crise de identidade, vive uma crise de completa... está sendo desmoralizada com a comunidade internacional, não consegue efetivamente passar nenhum tipo de sanção, até passa algumas sanções, mas nenhum tipo de demanda ou resolução para os conflitos. A gente vive num mundo extremamente bélico, onde os conflitos só crescem. A gente vive um dos maiores conflitos dentro da Europa depois da Guerra Mundial. Então, essa é a ONU que a gente precisa ver se ela ainda sobrevive a esses novos tempos de disrupção, onde a lógica é meio que cada um por si. Então, esses discursos que vimos, a abertura que você mencionou, que foi mencionada aqui, Bia, ela marca justamente essa prova de fogo da ONU. E, comentando aqui um pouco a fala tanto do Trump quanto do Lula, um pouco mais do que esperado. Cada um dos líderes levantou as suas bandeiras. Vemos duas discussões, dois lados das discussões políticas atuais completamente opostos, o Lula e o Trump. Vemos a interferência do Donald Trump no Brasil e o bate-boca entre os lados, a questão do tarifaço e todo esse mal-estar diplomático que a gente viu nos últimos tempos. E os seus discursos estão de acordo com as suas narrativas, os seus acenos às suas posições ideológicas. E a grande surpresa foi justamente esse cumprimento do Lula e do Trump ali no final de um discurso, o final do Lula, lembrando que o Brasil abre sempre a Assembleia Geral da ONU, é um gesto simbólico, feito desde a primeira abertura da ONU lá em 1946, e os Estados Unidos vêm em seguida. Então, por isso, ambos se encontraram ali na saída do discurso do Lula e mostrou algo meio que inesperado, que foi um aceno para uma potencial conversa, que a gente ainda não sabe como se vai dar, qual vai ser o resultado disso, mas espero que seja para o bem dos produtos brasileiros e para a economia brasileira. Lembrando aqui que o Trump é um homem de negócios e eu acho que, no fim das contas, essa é a lógica que vai prevalecer nas suas negociações. Ele é um homem de negócios e vai favorecer os interesses dos Estados Unidos. Eu vou pedir para, então, a gente entrar agora na história com a Carla, puxando essa falinha da Maria. Trump é um homem de negócios. Então, essa negociação com o presidente Lula, Carla, pode ser benéfica para o Brasil? Como é que você enxerga essa questão para a gente? Eu acho que sim, eu acho que o importante, eu vou pegar só o gancho aqui da Maria antes de começar, que tem a ver, quando a gente discute economia no cenário internacional, ela é muito interessante porque ela fica muitas vezes deslocada daquela espuma, daquele cenário que as pessoas acabam vendo, ou na mídia, ou nos grupos, ou nos memes, no que for. Então, assim, esse aceno do Trump e a química que rolou é muito interessante porque ela bate de frente com várias discussões que a gente tem a respeito do cenário internacional. Então, uma coisa é a política e essa espuma acaba aparecendo, e outra coisa são as negociações. Aquilo que seriamente se senta na mesa, se negocia, importações, exportações, e hoje os nossos maiores aliados são os empresários americanos, que estão se mobilizando, inclusive, para retirar as tarifas. Então, essa daí, Bia, é literalmente a vida prática, a vida como funciona para além das câmeras. E antes de continuar rodando a nossa bancada, eu vou colocar um trecho desses discursos. A gente tem a fala de Donald Trump, que pegou, inclusive, o presidente Lula de surpresa, deu para ver ali nos bastidores. Vamos acompanhar. Eu tenho um pequeno problema dizendo isso, mas eu preciso falar. Eu estava entrando e o presidente do Brasil estava saindo. Eu o vi e ele me viu. Ele me viu e nós nos abraçamos. Então eu disse, você acredita que eu vou falar isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos em nos encontrar na próxima semana. Nós não tivemos muito tempo para conversar, foram uns 20 segundos. Na verdade, estou feliz por ter esperado, porque isso não funcionou direito. Mas nós conversamos. Nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na semana que vem. É interessante.
Ele parece ser um bom homem, na verdade. Ele gostou de mim. Eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de alguém, eu não gosto. Mas nós tivemos 39 segundos. Nós tivemos uma excelente química. É um bom sinal. Mas no passado, o Brasil, tarifou injustamente a nossa nação. Mas agora, por causa das tarifas, nós estamos atingindo eles também. E atingindo com muita força. Como presidente, eu sempre vou defender nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. Então eu lamento muito dizer, mas o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só podem se dar bem quando estão trabalhando conosco. Sem a gente, eles vão se dar mal, assim como outros se deram. É verdade. Bom, e nessa fala dá para ver, né, aquilo que a gente comentou, o presidente Lula meio pego de surpresa com a comitiva, ali cochichando logo que ele é citado por Donald Trump, e também um morde-a-sopra de Trump, que começa falando bem de Lula e depois fala que o Brasil está indo mal. Antes de chamar as meninas, vamos também colocar um trechinho agora da fala do presidente Lula, dizendo que vai conversar e confirmando todo esse encontro de 30 segundos? Vamos ouvir. Para mim, eu fui surpreendido porque eu tinha acabado o meu discurso, eu já estava saindo, ia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio para o meu lado, com uma cara muito simpática, muito agradável. E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Bom, agora ouvindo então os dois lados, vou continuar rodando a nossa bancada. Cíntia, então o Lula foi mesmo pego de surpresa. O que a gente pode esperar do presidente nessa conversa? Até então ele estava com uma postura mais resistente, né? Ele estava falando, o Brasil é soberano, a gente não vai conversar. O Trump tinha até dito que Lula podia ligar para ele, mas ele não fez esse gesto, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, quase boa noite, né, a todos vocês que nos acompanham e as meninas aqui dessa bancada tão especial. Assim, olha, só a gente tem que agradecer por viver para presenciar determinados momentos, né? De fato, eu tenho certeza que o presidente Lula ficou realmente surpreso, porque o discurso, e não só o discurso, né, as atitudes, tanto comerciais como diplomáticas dos Estados Unidos na presença do Trump, não indicavam nada no sentido de uma química, talvez fosse uma química na base de braço de ferro. E realmente, como as meninas bem disseram aqui, o Trump é um homem de negócios. E o que a gente acompanha à distância é que a política nos Estados Unidos, o alto preço dos alimentos está pressionando, inclusive, a popularidade do Trump. E, diante disso, ele não vai não vai deixar naufragar a economia, porque uma das suas bandeiras, inclusive eleitorais, foi a questão da volta do crescimento, de a gente ter aí um incremento na economia norte-americana. Então, da forma como eu vejo, ele é estrategista e é claro que ele abriu essa margem. O que causa um pouco de espanto é assim, se realmente ou ele agora viu e fez essa abertura diante de uma situação que estava se avolumando, então, ou isso já era uma abertura anterior, então por que o nosso presidente não se antecipou e não entabulou ali uma conversa para que as coisas não chegassem nesse estado? Porque, afinal de contas, quem está pagando o pato é o brasileiro através dos empresários que estão tendo perdas nesse sentido. Então, eu espero, como cidadã, e aqui não entrando num mérito político, mas como cidadã, que esta conversa de 30 segundos traga frutos para o país. Esse realmente acho que e acredito que é também uma esperança dos americanos, né? No sentido de que as diferenças econômicas sejam mais importantes ali do que as diferenças ideológicas políticas. Agora, Thaís, o que esperar no sentido de, assim, já há algum tempo a gente vem falando de uma diminuição das sanções econômicas, mas a gente continua vendo sanções contra, por exemplo, ministros. A gente teve essa semana a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Será que isso dá para reverter também com Trump nessa conversa? Com certeza absoluta, né? A gente viu toda a crítica dizendo que o Lula não tinha diplomacia, que apostar na soberania brasileira seria um absurdo, um tiro no pé. Falamos de uma série de cenários que não se concretizaram e, no final das contas, agora está aí o resultado. A aposta foi correta
Apostar na soberania deu certo. O Trump entrou no discurso respeitando o Brasil de forma soberana, fez uma crítica, mas ele já entrou criticando a ONU inteira, da escada rolante ao prompter que não funcionava. Então ele estava num discurso de crítica, e um discurso em 50 minutos ele viajou bastante, especialmente dizendo sobre aquecimento global, que não existia. Então é o jeito Trump de fazer política, que é um grande negociador para alguns. Mas qual é a verdade? A gente não consegue enxergar o nosso líder, enquanto presidente, como um bom negociador. Mas parece, os resultados, né? Somos uma sociedade que vivemos através dos resultados. Os resultados demonstram que ele apostou corretamente, que quando o Lula deu um passo para trás e segurou, o Trump fez esse movimento de tentar conversar, de abrir as portas. E quem acha que o Lula vai chegar nessa reunião e que o Trump vai humilhar, como fez com o presidente da África do Sul, não vai. Não vai. Isso não vai acontecer. O Brasil vai demonstrar que, através da soberania e da diplomacia, do jeito brasileiro de fazer diplomacia, não o jeito Trump de fazer diplomacia, vai dar certo. E essas aplicações podem ser revertidas, né? O Trump não vai ser a primeira vez que ele faz uma coisa e volta. Ele tem esse jogo de testar. Então, eu tenho muita convicção que até essas sanções que ele foi aplicando poderão retroceder no momento futuro, quando ele perceber que somos um país sério. Porque se tem uma coisa que o Trump entende do discurso do Lula, é sobre soberania. Tudo que ele falou no discurso dele foi sobre a importância da soberania. Então, ele sabe que o nosso país também vai se manter soberano. E aí eu acho que, por mais que são interesses divergentes, eles convergem no sentido dele saber a importância da soberania para cada país. Então, eu acho que foi acertado e acredito que vai ser o início de uma quebra, de uma desestruturação dessas sanções que são absolutamente descabidas. Cíntia estava discordando, né? Não, parcialmente. Só para dizer... Não, aqui nós estamos entre mulheres inteligentes e todas muito educadas, então a gente não tem nenhum problema nesse sentido. Mas eu só entendo assim, um pouco antecipado dizer o resultado, que o resultado ainda não aconteceu, né? Então, só essa ponderação. Como cidadã, eu também espero que aconteça, porque o que a gente ganha se o país naufragar? Nada. É a idiotice de se colocar, eventualmente, uma questão ideológica na frente do bem comum. Então, eu também espero, só que entendo que é um pouco prematuro a gente falar de resultado, porque nós tivemos ali uma conversa de 30 segundos, duas narrativas e, por hora, resultado nenhum. Tomara que o resultado venha. Eu só entendo da sua fala, assim, que é um pouco precoce a gente falar dos resultados. Tomara que eles aconteçam. Era uma previsão de cenário. Eu entendo que quando a gente olha o que está acontecendo e percebe que o jeito que o Lula apostou na forma de se comunicar, que foi sem baixar a cabeça, mostrando a soberania, mostrando o respeito, quer taxar, então taxa, né? Que todo mundo criticou isso, eu estou só fazendo uma previsão. Obviamente, não sei o que vai acontecer, mas a última previsão que eu fiz deu certo. Carla também queria falar? Não, eu só vou fazer um complemento sobre a ordem econômica, porque a gente já mencionou antes da questão das limitações ou das sanções jurídicas, mas sob a ótica econômica, o Brasil poderia ter usado a lei da reciprocidade, que estava totalmente autorizada e tudo, mas ele usou de outra forma. No lugar de ele levantar mais tarifas e tudo, ele usou isso internamente. Então, quando você criou a medida provisória do Brasil Soberano e se preocupou em resolver problemas específicos nos setores que foram mais prejudicados e ampliar a abertura de mercados, isso, na verdade, deu um resultado para o Brasil, economicamente falando, muito menor do que se imaginava no início das tarifas. Então, macroeconomicamente, o resultado foi muito menor do que se imaginava. A gente também tem que olhar microeconomicamente alguns segmentos, empresas específicas, sim, que já tinham toda a sua exportação direcionada para os Estados Unidos, que o produto já sai daqui rotulado. Esses produtos realmente tiveram mais problemas, mas aí o governo acabou entrando com, por exemplo, compras governamentais, que isso daí é fundamental para fazer ajustes de mercado. Então, só fazendo um complemento para dizer que se a gente voltar um pouquinho lá no tempo e no início
início das tarifas para o que a gente teve de resultado hoje. O Brasil teve uma abertura maior de mercado, né? Os outros exportadores se destacam hoje, né? Até inclusive Vietnã para carne, Indonésia, o México, inclusive. Então é interessante apenas só fazer essa ponderação de que daquela tragédia que se imaginava foi muito menor do que realmente se esperava.